Olá, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui na cidade de Chaves, no Pará, diante do Rio Amazonas, e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você que fala sobre oportunidades. Não devemos desperdiçar a oportunidade na nossa vida, porque dificilmente, muitas vezes, ela volta novamente para nós em forma de oportunidade. Muitas vezes já passou e outra pessoa pegou na nossa frente e nós vamos ficar para trás, vamos perder a bênção de Deus, que é para nós, e nós, porque nós não quisemos agarrar a oportunidade vai embora. Quero falar para vocês sobre o cego de Jericó, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessa passagem da Bíblia, era a oportunidade da vida de Bartimeu. Ele ficou sabendo que Jesus estava passando diante dos seus olhos, aquele que cura, batiza, salva, aquele que ressuscita até mortos. E ele ali cego, querendo ver novamente, sabendo que Jesus já havia feito muitos cegos enxergarem durante toda a sua caminhada. E então aquele Bartimeu, ele acreditou que Jesus também poderia curá-lo, e por isso ele começou a perguntar para as pessoas quem é que está passando, e disseram: é Jesus Cristo. E então ele disse no seu coração, no seu íntimo: é a minha oportunidade de ser curado por este homem. E então começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aquelas pessoas que estavam próximo de Jesus, que deveriam levá-lo até Jesus, ou pelo menos falar de Bartimeu para Jesus, dizendo: tem um cego no caminho, clamando pelo Senhor, aquelas pessoas simplesmente o impediram. Mandavam ele calar a boca, diziam para ele parar, que o mestre já estava longe dele. Mas aqui no começo da nossa leitura nós vimos que Jesus estava saindo, estava se distanciando. Então Bartimeu percebeu que Jesus estava se distanciando, a oportunidade de enxergar, a oportunidade de pedir isso diretamente para Jesus estava se distanciando dele. E então ele passou a clamar ainda mais alto, com a voz ainda mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus, ouvindo aquele cego que estava na beira do caminho, mendigando, que antes não enxergava nada, então Jesus pede que as pessoas o tragam até ele. E aquele Bartimeu chegou diante de Jesus, e Jesus perguntou para ele: o que é que tu queres que eu te faça? Que é isso que Jesus quer para nós, para a nossa vida. Ele quer saber o que é que está te aperreando, quais são as suas necessidades. Ele quer suprir as suas necessidades. Mas é necessário que você fale para que todos ouçam ao seu redor, para ver se outra pessoa, se outro ser pode fazer, pode realizar os seus sonhos, pode suprir as suas necessidades nesse momento. E como Jesus viu que ninguém tinha essa capacidade ao redor, disse àquele cego: pois então veja. E o cego de Jericó não era mais cego, agora estava podendo ver. Ele viu que é muito importante não se jogar fora uma oportunidade quando ela se apresenta diante dos nossos olhos, diante de nós. Então você precisa determinar na sua vida qual é a sua necessidade nesse momento. O que é que você está precisando? Você está se preparando para as oportunidades que vão chegar diante de você? Que vão passar diante de você? Como Jesus passando diante daquele cego com toda aquela multidão? Assim você precisa ficar atento. Mas você precisa se preparar, você precisa querer, você precisa viver esse momento como se fosse a última chance da sua vida, como se não tivesse amanhã. É a minha oportunidade e eu vou agarrar com unhas e dentes, não vou deixar passar. Porque foi isso que o cego de Jericó fez quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando diante da sua face, diante dos seus olhos, e ele sem poder enxergar, mas ele podia falar. Então as oportunidades estão se apresentando diante dos seus olhos. E o que é que você vai fazer? Você vai deixar a oportunidade passar e depois lá na frente você vai estar se arrependendo de não ter agarrado a oportunidade? Ou você vai dizer: essa oportunidade é minha e eu vou aproveitar? Aproveite as oportunidades. Pode não ser o seu ideal de vida nesse momento, mas que pode lhe ajudar no futuro. Então não desperdice as oportunidades, porque aqui na Bíblia nós lemos que Jesus estava saindo de Jericó, e depois que Jesus saiu de Jericó, ele foi para a cruz do Calvário.
Certamente aquele cego não teria outra oportunidade de estar diante de Jesus e pedir por um milagre. Observe que essas pessoas que deveriam ajudar Bartimeu, que estavam lá vendo a necessidade dele, as pessoas que estavam passando no meio da multidão, seguindo Jesus Cristo, são essas pessoas que deveriam ajudar. Muitas vezes é assim que a gente está vivendo, rodeado de pessoas que deveriam nos ajudar, deveriam nos impulsionar, deveriam nos incentivar a seguir adiante, a fazer um curso, a fazer uma faculdade, a agarrar as oportunidades que estão se apresentando diante de nossas vidas, e muitas vezes ficam dizendo: não faz isso, tu não é capaz, tu não vai dar conta, não tem dinheiro para custear. Mas faça como Bartimeu, não deixe a oportunidade se distanciar muito de você. Clame, grite mais alto, e Jesus vai realizar os desejos do teu coração. Assim sendo, não desperdice, não jogue fora oportunidades que estão se apresentando diante dos seus olhos, diante da sua face, que estão passando diante de você. Aproveite as oportunidades, porque Deus quer te abençoar. O próprio Deus disse que o melhor dessa terra é para nós usufruirmos. Jesus disse: eu dou vida e vida em abundância. Mas e você, o que é que vai fazer com essa oportunidade hoje? Pense bem, pense nisso, fica com Deus com essa reflexão e que Deus o abençoe.